A vastidão antes do Sol. Antes da luz dourada do Sol iluminar o sistema solar, antes da Terra surgir como um mundo azul e vibrante, existia apenas um gigantesco oceano de poeira e gás, flutuando no vazio cósmico. Era uma nebulosa, uma nuvem escura e misteriosa, onde bilhões de partículas se moviam lentamente, esperando o momento em que o caos daria origem à ordem. Este capítulo nos leva a esse passado remoto, milhões de anos antes do Sol nascer, quando o espaço profundo era governado pela escuridão, mas carregava os ingredientes que moldariam o futuro de nosso sistema estelar. A origem das nebulosas e seu papel na criação de estrelas nebulosas são verdadeiros berços estelares. Elas podem se formar a partir de eventos colossais como explosões de supernovas ou pelo colapso de nuvens de gás gigantes. Há vários tipos de nebulosas, cada uma com características únicas. Nebulosas de emissão. Brilham intensamente devido à presença de estrelas jovens que aquecem o gás. Nebulosas escuras, densas e misteriosas, ocultando o que está dentro delas. Nebulosas de reflexão, iluminadas pelo reflexo da luz de estrelas próximas. A nebulosa primordial que deu origem ao Sol era uma dessas vastas nuvens de gás e poeira, rica em hidrogênio e hélio, os elementos mais abundantes no universo. Mas ela ainda estava em um estado caótico, sem forma definida, até que algo disruptivo aconteceu. O gatilho do colapso gravitacional. Por milhões de anos, a nebulosa flutuou em relativa calma, mas um evento externo pode ter sido a chave para sua transformação. Entre as possibilidades para esse gatilho estão: 1. A explosão de uma supernova próxima. O impacto energético dessa explosão pode ter causado uma onda de choque poderosa, comprimindo partes da nebulosa e iniciando o colapso gravitacional. 2. Flutuações internas na densidade. Algumas áreas da nebulosa poderiam ter começado a se condensar naturalmente devido à gravidade, iniciando o processo de formação de uma estrela. Independentemente da causa, algo despertou a força gravitacional dentro dessa nuvem cósmica e a matéria começou a se concentrar em um único ponto. O resultado foi inevitável. A nebulosa começou a entrar em colapso e no centro dessa nuvem turbulenta surgiria a semente do Sol. A dança do caos. A matéria se reorganiza. A gravidade começou a puxar gases e poeira para um núcleo crescente, criando uma enorme espiral giratória. Esse turbilhão de matéria deu origem a um disco protoplanetário, onde planetas futuros começariam a se formar ao redor do jovem Sol. No centro desse vórtice, a pressão aumentava rapidamente. Partículas se chocavam, aquecendo o núcleo e aumentando sua densidade. O coração do Sol estava prestes a nascer, mas ainda não brilhava. O Sol ainda era apenas uma protoestrela, uma esfera crescente de matéria que se tornava cada vez mais quente, esperando o momento em que a fusão nuclear começaria. O universo havia começado sua transformação. O caos da nebulosa estava se organizando, e a força da gravidade era o agente que tornaria possível o nascimento da nossa estrela. No próximo capítulo, vamos entrar na fase crítica. O colapso gravitacional. O despertar do Sol, onde veremos como essa jovem protoestrela finalmente começou a brilhar. A calmaria antes da tempestade cósmica. Durante milhões de anos, a nebulosa solar permaneceu uma vasta nuvem de poeira e gás, suspensa no vazio. Partículas se moviam lentamente dentro dela, interagindo sem um padrão definido. Era um sistema caótico, mas estável. No entanto, no universo, nada permanece inalterado para sempre. Algo aconteceu que interrompeu essa calmaria e deu início a um dos eventos mais importantes da história cósmica, o colapso gravitacional que levaria à formação do Sol. Mas o que causou esse colapso? Foi um evento súbito ou uma transformação gradual? Para entender, precisamos examinar as forças invisíveis que começaram a atuar sobre a nebulosa. O papel das ondas de choque cósmicas. Uma das hipóteses mais aceitas pelos astrônomos é que uma supernova próxima pode ter desempenhado um papel fundamental no início do colapso. Supernovas são explosões poderosas que ocorrem quando estrelas massivas chegam ao fim de suas vidas. Essas explosões liberam quantidades gigantescas de energia, gerando ondas de choque que se propagam pelo espaço.
Se uma dessas ondas atingiu a nebulosa solar, pode ter comprimido partes da nuvem, aumentando sua densidade e dando início à contração gravitacional. Essa explosão interestelar pode ter sido o verdadeiro gatilho que transformou uma nuvem dispersa em uma estrela em formação. Flutuações gravitacionais internas. Outra possível explicação para o colapso da nebulosa está nas variações naturais de densidade dentro da própria nuvem. Mesmo antes de um evento externo, a nebulosa não era uniformemente distribuída. Algumas áreas tinham mais matéria concentrada do que outras. Com o tempo, essas concentrações começaram a crescer, formando regiões cada vez mais densas. A gravidade dessas regiões mais pesadas começou a puxar o gás ao redor, acelerando o processo de contração. Essas sementes de colapso gravitacional podem ter sido suficientes para dar início à formação do Sol, sem precisar de um evento externo. Se essa teoria estiver correta, então a própria nebulosa já estava destinada a evoluir para um sistema estelar. Independentemente do que causou o início da transformação, uma coisa era certa. O equilíbrio havia sido rompido, e o nascimento do Sol estava começando. A matéria começa a se concentrar. Com o início da contração, regiões de gás começaram a se reunir em um ponto central. Esse processo foi lento, mas constante, e à medida que mais matéria se juntava, o calor aumentava exponencialmente. A pressão no núcleo da nebulosa começou a crescer. Gases, antes dispersos, estavam sendo compactados por forças gravitacionais massivas. A temperatura subiu para níveis extremos, preparando o ambiente para a futura fusão nuclear. Era o começo da formação de uma protoestrela, o primeiro estágio do nascimento do Sol. O destino da nebulosa. À medida que essa matéria se concentrava no núcleo, parte do material restante começou a girar ao redor da futura estrela. Esse movimento criou o disco protoplanetário, um anel de poeira e gás que mais tarde formaria os planetas, luas e asteroides. Esse processo aconteceu em etapas. 1. A matéria se agrupou no centro, criando o embrião do Sol. 2. O material em excesso começou a girar ao redor, formando um vasto disco cósmico. 3. Pequenos fragmentos começaram a se chocar e se fundir, dando origem aos planetas. Todo o sistema solar estava sendo esculpido a partir dessa nebulosa original, com a gravidade como arquiteta do seu futuro. A nebulosa solar passou de uma nuvem dispersa para um sistema organizado, onde a protoestrela central se tornava cada vez mais quente e densa. No próximo capítulo, exploraremos a gravidade como arquiteta, o nascimento do Sol, onde veremos como essa protoestrela finalmente iniciou a fusão nuclear e começou a brilhar, marcando o nascimento do astro-rei. O papel da gravidade na construção do futuro. Após o colapso da nebulosa solar, enormes quantidades de gás e poeira começaram a se concentrar no centro do sistema. A força que conduziu esse processo? A gravidade, uma das forças fundamentais do universo, capaz de moldar estrelas, planetas e galáxias inteiras. Sem a gravidade, a nebulosa solar teria continuado dispersa pelo espaço, mas essa força invisível puxou implacavelmente a matéria para o núcleo, reunindo os ingredientes essenciais para o nascimento do Sol. A formação do núcleo estelar. A concentração de matéria no coração da nebulosa provocou um aumento de temperatura absurdo. Com cada nova camada de gás adicionada, a pressão no núcleo crescia. Gases como hidrogênio e hélio começaram a se comprimir em temperaturas extremas, preparando o ambiente para uma transformação crucial. O Sol ainda não havia começado a brilhar. Ele era apenas uma protoestrela, uma esfera quente e densa prestes a passar pelo maior evento de sua formação, o início da fusão nuclear. O nascimento da fusão nuclear, a fusão nuclear, foi o evento que finalmente transformou a jovem protoestrela no Sol brilhante que conhecemos hoje. Esse processo fascinante aconteceu assim. Os átomos de hidrogênio começaram a se colidir devido à pressão imensa no núcleo da protoestrela. Essas colisões criaram átomos de hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. A partir desse momento, o Sol começou a brilhar de verdade, pois a fusão nuclear gerava calor e luz suficientes para torná-lo uma estrela estável. Essa reação continuaria alimentando o Sol por bilhões de anos,
permitindo que ele se tornasse a peça central do sistema solar. O equilíbrio entre gravidade e energia. Agora que a fusão nuclear havia começado, o Sol enfrentava uma nova dinâmica. O equilíbrio entre a gravidade e a pressão gerada pela fusão nuclear. A gravidade tenta comprimir a estrela, puxando sua matéria para dentro. A pressão da fusão nuclear empurra para fora, impedindo o colapso total. Quando essas forças entram em equilíbrio, uma estrela pode brilhar de forma constante por bilhões de anos. Se esse equilíbrio não fosse alcançado, o Sol poderia ter colapsado em um buraco negro ou explodido em uma supernova prematura. Felizmente, a natureza encontrou um estado estável, permitindo que nosso astro queimasse de maneira controlada. O impacto do nascimento do Sol no sistema solar. O surgimento do Sol não aconteceu sozinho. Ele influenciou diretamente tudo ao seu redor. Assim que começou a brilhar, ele gerou um forte vento solar, que dissipou grande parte do gás e poeira remanescentes da nebulosa. Criou um campo gravitacional poderoso, organizando os detritos cósmicos em órbitas ao seu redor. Definiu a estrutura do sistema solar, determinando quais regiões seriam dominadas por planetas rochosos e gasosos. A partir desse momento, o sistema solar estava em construção, e os planetas estavam prestes a nascer. A gravidade cumpriu seu papel como arquiteta cósmica, reunindo matéria, aumentando a pressão e permitindo que a fusão nuclear desse início à história do Sol. No próximo capítulo, exploraremos o disco protoplanetário, a formação dos planetas, detalhando como os restos da nebulosa começaram a se transformar nos mundos que conhecemos hoje. O legado da nebulosa, matéria em movimento. O nascimento do Sol não foi o fim do caos cósmico. Foi apenas o começo da organização do sistema solar. Embora a estrela recém-formada estivesse estabilizada, enormes quantidades de gás e poeira ainda giravam ao seu redor, criando um vasto disco de material em rotação. Esse disco seria o cenário para a criação dos planetas, luas e asteroides que, bilhões de anos depois, formariam o ambiente que conhecemos hoje. Mas antes disso, ele passou por uma jornada turbulenta de colisões, fusões e transformações. A origem do disco protoplanetário. O disco protoplanetário surgiu da mesma nebulosa que deu origem ao Sol. Aqui está como ele se formou. 1. O gás e poeira remanescentes da nebulosa solar começaram a girar, influenciados pela gravidade do jovem Sol. 2. As partículas começaram a se chocar e se agrupar, formando pequenos blocos de matéria chamados planetesimais. 3. A gravidade desses planetesimais atraiu mais material, criando embriões planetários em crescimento. Esse processo levou à formação dos planetas, cada um seguindo um caminho diferente, dependendo de sua composição e posição no sistema. A separação entre planetas rochosos e gasosos. Um dos eventos mais fascinantes do disco protoplanetário foi a separação dos planetas em dois grupos principais. Planetas rochosos, Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, formados próximos ao Sol, onde o calor intenso impediu que grandes quantidades de gás se acumulassem. Esses planetas tinham núcleos sólidos e superfícies rígidas. Planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mais distantes do Sol, onde temperaturas mais baixas permitiram a retenção de enormes quantidades de gás, tornando-se gigantes dominados por atmosferas espessas. Essa distribuição ocorreu devido à influência da temperatura, gravidade e composição dos materiais presentes no disco protoplanetário. O grande bombardeio e a formação final dos planetas. O início do sistema solar não foi tranquilo. Os primeiros planetas passaram por uma fase de intenso bombardeio de asteroides e cometas. Esses impactos desempenharam papéis cruciais. Adicionaram matéria aos planetas em crescimento, ajudando a consolidar suas estruturas. Trouxeram água para alguns planetas, como a Terra, permitindo a formação dos oceanos. Criaram crateras e modificaram superfícies, alterando paisagens planetárias para sempre. Na Terra, por exemplo, o impacto de um grande objeto pode ter sido responsável pela formação da Lua, dando ao nosso planeta um satélite que influenciaria marés e estabilizaria seu eixo.
O destino da poeira remanescente. Após a formação dos planetas, a maior parte da poeira e gás do disco protoplanetário foi dispersada pelo vento solar. No entanto, algumas regiões mantiveram material residual, formando estruturas como o cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, o cinturão de Kuiper, uma vasta região de pequenos objetos além de Netuno, a nuvem de Oort, um hipotético reservatório de cometas extremamente distante. Esses remanescentes ainda guardam pistas sobre a formação do sistema solar e podem ser estudados para entender melhor sua história. O caos inicial do disco protoplanetário deu lugar a um sistema organizado, onde cada planeta encontrou sua posição e seu papel na dança cósmica. No próximo capítulo, exploraremos impactos no futuro, como essa história ainda nos afeta, analisando como a formação do Sol e dos planetas continua influenciando nosso universo e o destino da Terra. O passado molda o presente. Embora os eventos que deram origem ao Sistema Solar tenham ocorrido há bilhões de anos, seus efeitos continuam a nos impactar de maneiras profundas. Cada planeta, lua e asteroide é um resultado direto dos processos que aconteceram durante o colapso da nebulosa solar e a formação do disco protoplanetário. A gravidade que definiu nosso sistema ainda dita as órbitas dos planetas, e os elementos produzidos nas estrelas primordiais compõem nossos corpos, nosso planeta e até nossa própria atmosfera. Estamos constantemente conectados ao passado cósmico, mesmo sem perceber. O futuro do Sistema Solar. Mas o passado não é o único fator relevante. O futuro do Sistema Solar também depende dos mesmos processos que o criaram. Aqui estão algumas previsões sobre como nosso sistema pode evoluir nos próximos bilhões de anos. O Sol está envelhecendo. No momento, ele está estável, mas sua fusão nuclear eventualmente começará a mudar. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol começará a se expandir, tornando-se uma gigante vermelha e possivelmente engolindo alguns dos planetas mais próximos, incluindo possivelmente a Terra. Após essa fase, ele se tornará uma anã branca, uma estrela pequena e densa, encerrando sua jornada como fonte de luz para o Sistema Solar. As leis da física que moldaram o nascimento do Sol também determinarão seu destino final. A busca por novos mundos e exoplanetas. Compreender a formação do Sistema Solar também nos ajuda a buscar novos sistemas estelares além do nosso. Hoje, cientistas estudam exoplanetas, mundos em órbita de outras estrelas, para entender se há planetas semelhantes à Terra em outros lugares do universo. Os mesmos princípios que moldaram nosso sistema estelar se aplicam a milhares de outras estrelas em nossa galáxia. Poderiam alguns desses mundos ter condições para abrigar vida? Reflexões sobre o nosso lugar no cosmos. A formação do Sistema Solar não é apenas uma questão científica. É também uma história que nos ajuda a entender nosso papel no universo. Tudo o que existe ao nosso redor, desde montanhas a oceanos, desde florestas a cidades, tem raízes em eventos cósmicos ocorridos bilhões de anos atrás. O universo é um sistema em constante mudança, e nossa existência é um resultado direto dessa dança cósmica. A jornada que começou com a nebulosa solar e culminou no nascimento do Sol ainda está em andamento. O Sistema Solar continuará evoluindo, mudando e, eventualmente, enfrentando seu próprio destino. Mas enquanto o Sol brilhar e a Terra existir, continuaremos explorando, questionando e buscando entender melhor os mistérios do cosmos.